1998. Na verdade, eu trabalhava em outra unidade do Objetivo. E quando meu pai resolveu montar aqui em Cosmópolis, ele quis que eu viesse. Bom, quem começou a escola foi meu pai, né? O professor Argel. Foi ele que idealizou e trouxe o colégio para cá. Então veio o meu pai, eu e a Bernadette, que era sócia dele. Naquele momento, quando nós viemos para cá, o Mauro Pereira, ele era engenheiro da obra. O senhor Argel chegou no meu escritório num sábado lá, falando que precisava arrumar um local para fazer uma escola. E eu vim em um prédio ali onde funciona a educação infantil, um prédio bastante antigo, bem deteriorado, tinha sido até um ferro velho. Nós reformamos, fiz um desenho lá para propor algumas salas de aula e eu cuidava aqui da parte de construção física da escola, não da pedagógica. E aí a gente foi se envolvendo, fui trazendo coisas aqui, trouxe quadros, trouxe coisas da minha casa até para mobiliar a escola, porque não tinha móveis naquele tempo e tinha que passar a vistoria para ver se poderia comprar ou não os móveis, né? E acabei me envolvendo, eles me convidaram, uma das sócias saiu, né? E eu acabei entrando no lugar dela antes da escola começar a funcionar. Isso foi no finalzinho de 98. O pessoal vinha e queria saber o que era e como era, e principalmente falar sobre material didático, sobre corpo docente, sobre a estrutura da escola, da onde a gente estava vindo, para ter segurança para trazer os filhos para cá, né? Começamos a atender os pais e tal, mostrar como que funcionava, qual era o esquema, mostrar material didático e tudo mais. A primeira pessoa que entrou aqui foi eu e a dona Ádua, que era servente. Então ficava eu e ela aqui, então eu ficava de segunda a sexta-feira, o período todo, apresentando a escola para os pais. Então, no início, pessoal, a gente tinha só aquele prédio debaixo da 7 de abril, que era, assim, só tinha o ensino fundamental 2, algumas séries, e o ensino médio. E à noite a gente tinha o curso pré-vestibular. E depois a gente foi crescendo, foi aumentando, e construiu esse prédio aqui, o prédio onde funciona o infantil hoje, a escola foi crescendo, e nós estamos aí até hoje, né? Eu já trabalhei na rede estadual, na direção, e fui convidada no início da escola a trabalhar aqui. Entrei aqui em agosto de 1999. A maioria das pessoas iam estudar em Campinas, ou Arthur Nogueira no Adventista. E depois eles migraram para essa escola, né? E ela cresceu muito. Esse ano, principalmente, me surpreendi com o número de alunos. Nesse prédio aqui, era um barracão, né? Normalmente as escolas começam com educação infantil e vão crescendo, e aqui foi ao contrário. Então tinha até a noite, tinha o curso preparatório, né, para vestibular. Então a gente trabalhava à noite também. E depois de, acho que 3 anos, que daí implantaram o Fundamental 1 e depois veio a educação infantil. Foi ao contrário. Você já estava desde essa época? Sim, eu entrei no primeiro ano. Bom, eu sou engenheiro civil e eu perdi tudo quando o Collor assumiu. Aí eu tive que procurar uma outra profissão e acabei achando como professor. E fiz vários outros cursos para poder dar aula, até que eu fui dar aula em Mojimirim e encontrei o seu Argel, conheci seu Argel. E ele já estava querendo montar uma escola, ou em Conchal ou aqui. E aí ele optou por aqui e me convidou para vir para cá para dar aula, né? Há 25 anos. Eu trabalho aqui no Objetivo desde a sua inauguração em 1999, são 25 anos. Eu, quando comecei aqui no colégio, eu tinha 28 anos, né? Eu estava praticamente começando a minha vida como professor. E eu cresci como professor e como profissional aqui. Cometi os meus erros aqui, cometi os meus acertos aqui, né?
E eu acompanhei a escola desde o início, né? Pra você ter uma ideia, quando eu entrei aqui, a gente tinha uma sala de 8ª série, que é hoje o 9º ano, com 5 alunos, né? E hoje a gente vê aí salas lotadas, né? Com 2 séries de cada sala, né? E o tanto que a escola cresceu, tanto em estrutura quanto em número de alunos, né? É muito gratificante fazer parte da história disso daí, né? E continuar fazendo, né? O seu Argeu foi a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho, foi a primeira pessoa que me deu uma chance num colégio particular, sabe? Sem me conhecer. E nossa, ele me ensinou muito, ele foi um verdadeiro mestre. Ele tinha um jeito simples, fala mansa, sabe? Sabia corrigir a gente sem ser autoritário, ele tinha autoridade sem ser autoritário. Então a morte dele me deixou muito triste, acho que muita gente, porque ele realmente, dentro da minha vida como professor, ele foi um marco. Difícil foi quando o seu Argeu faleceu. Pra mim foi assim, foi você perder um amigo, né? Um pai, né? Que estava toda hora ali. Ele passava, Dalva, como é que você tá? Toda de manhã ele chegava aqui na cozinha, como que você está? Né? E assim, pra mim foi muito difícil, muito. A perca dele foi a coisa mais difícil que eu já passei, demorei a superar. Bom, eu estou no colégio há 17 anos. Eu comecei a trabalhar aqui no ano de 2007. Eu era tutora de uma turma da Uniararas, e eles locavam só o espaço, mas foi nesse momento que eu conheci um pouco da escola, porque eu vinha trabalhar com as alunas da faculdade, né, como professora, e eu conhecia os corredores, as atividades que eram feitas. Trabalhei aqui 3 anos como professora do Fundamental 1 e depois desses 3 anos eu fui para a coordenação. Na época nós tínhamos um prédio separado onde funcionava a educação infantil, o berçário, nós chamávamos de baby. E eu trabalhei como coordenadora lá 4 anos e trabalhei na sala de aula mais 7 anos. E o ano passado, com a saída da dona Ing, né, eu assumi a direção. O que sempre me chamou a atenção foi a organização da escola, a seriedade como as coisas eram tratadas aqui. E assim, o ambiente de trabalho sempre foi muito gostoso. Nós tivemos sempre muitos amigos aqui, muita ajuda mútua, então isso é muito importante, né? Bom, eu cheguei aqui no colégio como professora, a convite do seu Argeu, né? Assumi uma sala de 5º ano na época, trabalhei 1 ano como professora, depois trabalhei mais 6 meses como coordenadora e depois acabei adquirindo uma parte do colégio. A ginástica sempre foi um sonho para mim, né? Eu via crianças com algumas dificuldades e que eles entravam na ginástica, eles ganhavam não só a questão física, né? Mas ela trabalha de uma forma geral a questão física, motora, a questão da estima da criança, para que ela consiga, através da ginástica, superar as outras dificuldades que ela tem. Fiz o contato com a Neuza quando eu já era uma das proprietárias da escola e falei, agora sim, a escola que eu trabalho, eu tenho uma parte aqui e eu quero que você venha trabalhar com a gente. Quando acontecem as apresentações, realmente é uma coisa que chama atenção e é feito de uma forma muito profissional. Então outras crianças começaram a querer fazer parte desse projeto. E nem todo mundo tem condição financeira para estudar numa escola particular. E aí foi quando a gente criou o projeto, a gente criou esse projeto, Todas as Formas de Aprender, porque era uma forma de fazer essa inclusão. E a nossa escola, Vi, tem esse olhar social também, porque eu acho assim, a educação não é só uma educação formal que a gente tem que dar para vocês, né? A gente tem que trabalhar o indivíduo como um todo. E essa parte social é muito importante. Alguns passam a estudar aqui, né? Outros nem assim não têm condições de vir, mas o importante é eles estarem aqui dentro, convivendo com vocês que estão aqui estudando, e eles fazem parte também da nossa escola. Eu achei, num determinado momento, que poderia ajudar os alunos a se expressarem melhor, a se sentirem melhor diante de uma exposição de trabalho ou para a vida mesmo,
ter que expor alguma coisa ligada ao trabalho ou à faculdade. E alguns alunos têm muita dificuldade de se expressarem, de falarem em público. E aí a ideia da gente foi, minha e da Sônia, né, foi começar esse grupo de teatro não para formar atores, mas para formar pessoas capazes de se expressar diante dos outros. E parece que isso está dando resultado. A gente começou em 2011, né, então faz mais ou menos uns 13 anos que a gente começou. E a gente está aí até hoje ajudando pessoas, eu acho, fazendo com que elas consigam se expressar um pouco melhor. E eu acho que outra coisa assim, que me marcou muito foi a pandemia. A pandemia, outro dia a gente conversava um pouquinho com outros professores, assim, a gente nunca imaginou que a gente fosse passar por um período desses, né? Que enaltecer mesmo o trabalho que foi feito aqui na escola, né? Para que vocês que estavam em casa, que não podiam vir para a escola, recebessem pelo menos o aprendizado que vocês merecem. Então, foi como, acho que começar de novo. A gente teve que se adaptar muito nesse período pós-pandemia. E aí a questão não era nem a parte de só convivência. Muitos problemas, muitas defasagens chegaram pra gente. Que imagina uma criança 2 anos sem escola. Porque estudar em casa, por mais que a gente tentasse, fizesse, mandasse, não é a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu pensei quando a gente voltou foi eu não quero mais passar por essa situação, da forma como foi. E aí foi quando a gente adotou a metodologia Geek One, a partir do 9º ano, que é onde os alunos trabalham através do Chromebook, né? Então, no caso da gente ter que voltar para casa ou ter uma emergência, alguma coisa, a gente tem um controle maior agora sobre vocês, assim, né, na questão das aulas, na questão da transmissão dos conteúdos para vocês de uma forma mais segura. Fiz o 3º ano do ensino médio aqui no colégio, então sou ex-aluna, sou professora e mãe de aluna aqui do colégio. A minha passagem por aqui foi muito gostosa e queria voltar, né, como professora dessa vez. Então, aconteceu em 2017, né, fui convidada pelo Mauro, pela Fabiana e pelo Júnior para trabalhar aqui e fiquei muito feliz, né, de voltar dessa vez como professora. A gente vinha aqui, depois que a gente terminava o 3º ano, a gente vinha aqui, a gente encontrava com os professores, a gente queria estar de volta, a gente queria estar com eles, porque a gente sentia muita falta. Porque realmente eles se tornaram nossos amigos. Então, nas férias a gente vinha, antes de começar as aulas da faculdade a gente passava uma manhã aqui e era muito gostoso. Eu estudei no Objetivo desde o prézinho, me formei aqui e é graças ao Objetivo que eu acabei entrando na universidade pública, né? A minha família passou por alguns problemas quando eu estava no 9º ano e eu ia acabar deixando a escola no 1º médio e não fazer o ensino médio aqui. Só que um pouco dos professores e o Mauro acabaram batendo o pé e eu acabei ficando aqui durante todo o ensino médio e eu acabei cursando o que eu cursei. Tive 2 professores que me inspiraram a fazer história, que é a Vera, que dá aula para vocês, trabalha comigo hoje, é muito legal isso, inclusive, e o Everton, que já não trabalha mais aqui. No começo, eu confesso que foi bem estranho para mim trabalhar aqui, porque todos os professores agora eram meus colegas de trabalho. Então era muito difícil para mim vê-los como colegas de trabalho, eu ainda os via como professor. Então, por exemplo, quando eu tinha que falar com o Manuel, com qualquer outro professor, eu falava, professor, piriri pororó, piriri pororó. Então eu tinha uma vergonha muito grande, né? Recém-formado e etc. É justificado. Depois eu acabei acostumando com lidar com todos eles como iguais. Eu vim para o colégio em 2008. Trabalhei há alguns anos em outra escola de educação infantil e em 2008 eu vim para o colégio como professora do 1º ano. Fiquei até 2022 e em 2023 eu assumi a coordenação da educação infantil.
Eu sempre gostei de trabalhar com criança, desde criancinha mesmo eu falava que queria ser professora. Já tive muitos e muitos alunos aqui já se formaram, tem aluno médico, advogado. Então isso assim é muito gratificante saber que eu fiz uma pequena parte da história de vida deles. São 25 anos desde o primeiro ano do colégio, então assim já vi muitos alunos passarem por aqui e assim a gente se sente realizada, né, de encontrar com eles e de saber que eles estão bem também, e dos que estão aqui, né, da gente estar ajudando na formação de todos vocês. Eu estudei no Colégio Objetivo desde a primeira série, então eu fiz da primeira série até o 9º ano. Teve uma professora, que ela era professora do Fundamental na época, e ela foi professora no 4º e no 5º ano, que ela chamava Viviane, ela não trabalha mais aqui. Mas ela foi uma professora muito importante para mim, no sentido de me permitir expressar artisticamente. Eu lembro que eu tinha muita frustração de não me encontrar nas matérias da escola, tipo, eu não gostava de matemática, não gostava de biologia e tal. E aí ela nas aulas de redação, uma vez eu escrevi uma redação que era uma história que eu queria criar, assim. E é uma coisa que ela me chamou para conversar, ela falou: Marcelo, quero falar com você. Eu falei: meu Deus, ela vai me dar uma bronca. Eu não fiz o que era fazer. Ela falou: tá incrível isso que você escreveu. E foi a primeira vez que eu senti que dava para dentro das estruturas da escola encontrar caminhos de me expressar artisticamente e também ter uma identidade, sabe? Então ela foi muito importante para mim nesse sentido, e ela acabou dando 2 anos de aula pra gente. Então agradeço muito a Viviane por ter tido esse papel na minha vida. A parte mais bonita da profissão é você virar uma propriedade dos seus alunos. Acontece com a gente quando você vai num lugar. Eu fui uma vez no centro médico, estava precisando de uma consulta rápida, corriqueira. Cheguei lá, a hora que eu dei de cara era um ex-aluno nosso, sabe? Ele falou: nossa, você foi meu diretor lá na escola e tal. Então você sente, e ele me atendeu como se ele tivesse assim, não sabia o que fazer para fazer a coisa mais agradável possível, né? Então você percebe que nós aqui da escola, nós vamos virando propriedade dos nossos alunos ao longo do tempo. Mas a hora que chega aqui, fala para a mulher fala para o marido, fala: ó, esse aqui foi o meu professor. Então esse meu, minha, essa questão aí de posse, você percebe que você faz parte da vida daquela pessoa, porque ninguém fala: o que é meu aqui, né, no meu coração. Então é o lado mais bonito. Eu acho que isso que me surpreendeu mais. Eu sou grata porque eu tenho um emprego que eu gosto, eu tenho contato com vocês, é uma alegria assim enorme a gente encontrar os alunos da gente e ver que eles estão bem. Né? Outro dia eu comentei com o Rociel que eu tive um aluno que ele queria muito fazer medicina, muito mesmo. E ele fez vários anos de cursinho, e aí eu estava no centro médico, no dia que eu fui levar minha mãe, e eu tô na lanchonete e sinto bater no meu ombro, e eu olho para trás e quem era? Era ele, esse meu aluno. Ele me abraçou, né, e todo mundo ficou olhando pra gente, e eu falei para eles: é meu aluno, né? Que orgulho. É meu aluno. E assim, eu tenho orgulho de todos eles, porque cada um foi fazer o que realmente queria, né? Então, eles realizaram o sonho deles. Eles atingiram o objetivo deles. E eu me sinto bem por ter contribuído com isso também. Bom, para mim, que sou um intercambista italiano, que sou um estudante de fora, um gringo, para mim foi uma experiência incrível ficar em uma nova sala com outras pessoas. Tinha que aprender uma outra língua, conhecer novas pessoas, uma nova cultura. Foi uma experiência incrível que eu trarei para sempre na minha vida, no meu coração. Eu nunca, vou sempre falar, mas eu nunca vou esquecer o primeiro dia de aula. Eu cheguei aqui, estava no portão, estava com ansiedade, me queria internar, juro. Foi bem difícil. Mas daí cheguei aqui na quadra onde a gente está gravando essa entrevista, encontrei a minha turma, me falaram oi, começaram a me abraçar. Esse momento eu nunca vou esquecer, vou sempre trazer no meu coração esse momento, foi incrível. Eu tenho que agradecer a minha mãe, Sandra, e o Mauro, porque às vezes, principalmente o Mauro também,
porque ele é o chefe da escola, que permitiu a minha entrada aqui, passar 10 meses aqui. Tenho que agradecer a todos os professores que me acolheram, me ajudaram desde o primeiro dia, porque eu, sendo que não falava português, não sabia nada, me ajudaram a aprender a língua, me ajudaram em todas as coisas eles me ajudaram. Tenho que agradecer todas as pessoas que conheci aqui, a minha turma, todos os amigos, amigas que eu consegui fazer, todas as amizades. Vou trazer na Itália e nunca vou esquecer. Então, obrigado por tudo. Hoje a escola é uma referência aqui na nossa cidade e até mesmo fora da nossa cidade. É uma referência em educação, graças a Deus, pelo trabalho de nós todos aqui, né? Sem exceção, porque é uma equipe, né? É um trabalho coletivo. A confiança que todo mundo conseguiu vem em boa parte por causa dos administradores, por causa da equipe de professores, da equipe de funcionários que nós temos. A escola, ela mostrou, né, a atenção, o carinho, a importância que cada aluno tem aqui. Eu acho que isso que a comunidade percebeu. Então, eu penso que a escola vai crescer mais. Os professores sempre foram muito atenciosos com a gente, assim, muito cuidado por fora, sabe? Não era só dentro de sala de aula. Tá, então nunca pensei em outro lugar para deixar a minha filha, a não ser aqui. Nunca mais ela quis estudar em outro lugar, ela nunca quis estar em outra escola, ela ama a escola. E eu confio nas professoras de olhos fechados. Eu entrego né, porque ela é meu coração fora do peito. Eu entrego meu coração para as professoras. O colégio foi o lugar onde eu escolhi para o meu filho estudar, né? Então o Hugo, ele estudou aqui desde os 2 aninhos. Então ele entrou também com 2 aninhos e ele se formou ano passado no ensino médio. Então a única vivência de escola que ele teve é essa. E assim, isso é muito gostoso, né? Porque fez amigos que leva para a vida toda e ele tem uma referência de escola, que é o colégio, que para mim é muito importante. Eu vim para o colégio como mãe. A minha filha começou na 2ª série, na época era 2ª série, né? Aí depois que mudou a nomenclatura. Então eu acompanhei, ela ficou aqui da 2ª série até o 3º ano. Então eu acompanhei essa evolução na época do seu Argeu, enfim. E hoje também sou mãe, meu filho está no 3º ano, no 4º ano. Então eu acompanhei toda essa evolução, esse progresso, né, esse crescimento do colégio e é tudo de bom. Ele veio para cá de bebê, quando bebê. E valeu muito a pena tê-lo aqui, né, e vendo o crescimento dele, a maturidade, foi muito bom. Vocês têm 1000 oportunidades que, por exemplo, eu não tive. Vocês têm condições que eu não tive, né? Que foi muito mais difícil para mim. Então, eu acredito que, assim, com todo esse gabarito que vocês têm, que vocês vão sair daqui do colégio formados, vocês podem o que vocês quiserem, né? Desde que vocês tenham disciplina e se proponham a isso. Então, assim, aproveitem cada minuto aqui dentro, aproveitem os professores, que vocês têm excelentes professores aqui dentro, né? E eu tenho certeza que vocês sairão daqui preparados para a vida. A profissão de professor, ela tem um lance de algo a mais, assim, é quase uma causa, né? Por mais que a gente esteja no mercado privado, vocês que compram os nossos serviços são seres humanos, né? São pessoas que a gente vê crescer, conhece a família, então acho que é meio que uma missão, né? Então acho que desde o momento que a primeira turma minha se formou, eu comecei a cumprir esse objetivo. Vai chegar uma hora que eu vou ter que parar, né? Mas estou ainda cumprindo esse objetivo. Então Paulo Freire diz isso, que o professor não é aquele cara que sabe tudo e ensina para o aluno, né? O professor é aquela ferramenta que leva o aluno até o conhecimento. É um privilégio ter dado aula para vocês, é um privilégio estar aqui no colégio, mas cara, isso tem que ser um pouco contínuo para valer a pena.
Então eu só peço isso. Me manter informado, não é me dando toque, estou em tal faculdade, estou trabalhando em tal lugar, é bem legal isso. O sucesso dos alunos, como eu já falei, é a coisa mais legal, que eles sejam felizes, entendeu? Tenham grandes profissões, sejam bem-sucedidos, isso que importa. Não importa se você vai estudar A, B, C ou D. O importante é que você seja bom naquilo que você escolheu, ponto. Para os alunos, eu sempre desejo que vocês tenham sucesso na vida, que vocês sejam felizes, independente da área que vocês, né, desejarem seguir. E para os alunos acreditar no que eles querem, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, por menos motivações que a gente tiver, não gosto disso, não gosto daquilo, a profissão que eu quero seguir não é valorizada, a profissão que eu quero seguir não tem aqui perto, eu vou ter que ir para muito longe, acredita e vai. Por mais difícil que esteja, você sempre siga em frente. Nunca olhe para trás, ou o que ficou para trás é aprendizado. Viva o momento e pense no futuro. Aproveitem a escola. Óbvio que tem as provas, tem seus momentos de tensão também, mas tem muita coisa boa no dia a dia, as amizades. Vocês têm excelentes professores. Aqui no Objetivo a gente tem uma equipe muito legal também, então aproveitem as oportunidades. Eu acho que se eu olhar pelos escorregões que tive na vida profissionalmente, pelos escorregões que eu tive na vida também pessoalmente, eu acho que eu cresci muito. Então eu acho que o objetivo é sempre crescer, porque a gente aprende até no último momento da vida, né? Então acho que esse é o grande objetivo, é aprender com as coisas, né? Você tem uma mensagem para os alunos e para os funcionários que você queira dar? Olha, eu não sou bom nisso não, mas sejam quais forem as dificuldades que vocês tiverem, saibam de uma coisa: dentro do seu coração e da sua alma está a força necessária para vencer. Muitas vezes pode estar ao seu lado, mas não é a mesma coisa que está aqui. Usem isso sempre. Tá, só isso. Então tem muitas coisas que as pessoas elas contam e aí eu fico, nossa, que legal, que interessante, mas assim, eu não fiz parte disso, mas assim, quando eles contam, sabe quando parece que você está fazendo parte de alguma forma? Eu falo assim, meu Deus, 25 anos do Objetivo, olha só, eu estou aqui hoje podendo comemorar isso com eles. Eu vejo a escola é bem conceituada, né? Quando eu encontro o pessoal, os ex-alunos, alunos que estão ainda aqui, os pais se referem à escola com muito orgulho e com muitos elogios. E pelo que a gente viu, pelo número de alunos que nós pusemos aí em boas faculdades, o número de profissionais que saíram daqui, eu percebo que hoje os professores que estão aí continuando a fazer história, os médicos, engenheiros, dentistas e outras profissões, né? Muita gente passou por aqui, então isso realmente é uma coisa que ela mexeu lá, impactou naquela época e continua, deu a sequência para fazer a história do que acontece hoje. Acho que isso é o ponto mais importante. Agradecer bastante os mantenedores da escola, né? O Mauro, a Fabiana e o Júnior. Eles me deram não só a oportunidade de trabalhar aqui, mas também me deram a oportunidade de continuar na escola. Eu sou eternamente grato por isso. Gosto muito de trabalhar aqui. Espero que eu trabalhe durante muitos anos aí. E gosto muito de vocês. Espero que vocês vão se formar. Eu acho que a mensagem que eu deixo para as pessoas que eu encontrei, que eu cruzei durante os anos que eu estive no Objetivo, é um obrigado por todas as trocas, por todas as coisas que eu aprendi, todas as amizades que eu fiz. Eu acho que
ao longo da vida a gente se descruza, mas eu acho que as memórias ficam, assim. Então tem muitas pessoas muito especiais que eu conheci e que eu levo comigo, e que eu levo na minha personalidade, no meu trabalho, em tudo que eu fiz ao longo do tempo. Parabenizar todo mundo e que continuem aí na batalha pela ampliação e para ajudar tanta gente a chegar nesse objetivo, né, de verdade. A mensagem é que a gente nunca deixe de acreditar na escola, né? Porque eu acho que a saída para a maioria dos nossos problemas é a educação. E aqui no colégio a gente tem isso, leva isso muito a sério. Então a minha mensagem é que as pessoas sempre acreditem no nosso papel de mudança da sociedade através da educação. Então é isso que eu espero. E que os alunos valorizem, né, esse espaço da vida que é tão prazeroso, que passa tão rápido e que a gente vai levar para a vida toda, né? O que a gente aprende aqui, a gente leva para todas as partes da nossa vida. Tenho muito que agradecer ao meu pai, à minha mãe, à minha família, minha esposa e minha filha. Tenho muito que agradecer aos professores. Tenho que agradecer muito pela dedicação, por tudo, né? Com os funcionários, tá? Que a gente agradece muito do apoio, tá? Então assim, a equipe nossa sempre foi muito boa, tanto o corpo docente como funcionários e tudo, tem que agradecer todo mundo, tá? Preciso agradecer também ao Mauro Pereira pelo apoio que ele sempre me deu, então preciso agradecer ao Mauro, agradecer a Fabiana pelo apoio também, e agradecer todo mundo que está aqui todo dia para ajudar a gente, tá bom? E agradecer os alunos também, porque sem os alunos, né, a escola não existiria, não é isso, gente? Então eu preciso agradecer os alunos também pela participação, pelo envolvimento aqui com a gente, pela dedicação de todo mundo. E eu só tenho gratidão, viu? A palavra certa é essa.